Este é o terceiro episódio do nosso programa. Vamos falar um pouco sobre o bairro de Venda Nova, contar as peculiaridades, a história das personalidades que aqui habitaram, as pessoas que estão nos dias de hoje. Enfim, tem muitas histórias que formam a identidade cultural desse bairro. Meu nome é Alex Castelar e o nosso programa é Histórias, Nossas Histórias. Teresópolis, terra que está sob a proteção divina do dedo de Deus. Cidade que tem seu nome a homenagem a uma nobre napolitana do reino das Duas Sicílias, uma legítima italiana que seria a última imperatriz do Brasil, Teresa Cristina. E foi bem perto de Nápoles, 54 quilômetros de distância, em Salerno, que outro italiano marcaria para sempre o seu nome na história da cidade e seria decisivo na formação de um de seus bairros. Caixa d'água, é construção, né? Quadrada lá. Aqui do lado de cá, do coisa. Opa, tudo bem? Oi. Boa tarde. Bom, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Vim conhecer um lugar que me disseram aqui que é o lugar mais importante de Venda Nova. Ah, não sei se é mais importante, mas a gente tem muito prazer em receber. Poxa, como vai? Tudo bem, Isso, como senhora? vai? Tudo bem? Prazer, Alex. Regina Portado, professora Regina Portado. Zé Luiz Meu Lipe. marido. Zé Luiz. Isso. Sou Zé Zé Luiz. Francisco Lipe. Muito prazer. Tudo bem com o senhor? Vamos subir tudo para tranquilo. conhecer? Vamos lá. Maior prazer. Nós contamos a história do José Francisco Lipe, que é um imigrante italiano que vem no final do século XIX e se casa com a moça desta região, precisamente desta casa. No final do século XIX, ainda muito jovem, o italiano Giuseppe Francesco Lipe deixa Salerno, na Itália, no processo de imigração que tomou conta de todo o país e se instala em Teresópolis. Tempos depois, se casa com Isabel Salomão, filha de um importante comerciante de secos e molhados local. Lipe amplia o negócio do seu sogro e o comércio passa a ser o mais frequentado da região, que antes preferia o estabelecimento do Sr. Guarilha, conhecido como Barba Azul. Dessa maneira, a venda do Barba Azul passa a ser chamada de Venda Velha e a venda de Lipe passa a ser chamada como Venda Nova. Assim, a região do Iguaçu consagra o local que era a sede da fazenda Nossa Senhora da Conceição como um bairro de Venda Nova. O sogro, né, que ele se casa com a moça daqui, o sogro tem casa residencial e casa comercial. Só que ele casa e ele amplia o negócio do sogro. Amplia de tal forma que ele começa então todo mundo a dizer: vai lá na Venda Nova comprar um chapéu de cabeça. Vai lá na Venda Nova comprar um par de tamancos. Então começa todo mundo a dizer Venda Nova, daí nascer o nome do vilarejo Venda Nova. O senhor está no 3º distrito do município de Teresópolis. Então ele é que constrói esse sobrado, ele que constrói este casarão, exatamente coladinho aqui. Ainda tem uma escada, né, que é no final aqui. Então ele constrói esse sobrado, mas não interessa essa parte de cima. Essa parte de cima é uma casa social, para receber visitas importantes, autoridades, só para isso. Porque esta parte é pau a pique, porém revestida de papel francês. E grande, confortável, não precisava da parte de cima. O que interessava ele mesmo são os porões. O senhor vai conhecer os porões são porões habitáveis, não são porões só para arear. Como antigamente toda residência era para arear. Aqui não, eles são porões habitáveis, para guardar estoque. Porque quanto mais estoque, mais venda e mais terras José Francisco comprava nesta região. Nós sabemos muito bem que o homem do século XIX, início XX,
Ele valia pelos alqueires de terra, né? Se não tivesse terras, era um pé rapado, como era a expressão da ocasião, né? Então ele... Aqui era uma fazenda, essa região uma fazenda. toda? Então era a fazenda do José Francisco Lipe. Exatamente, fazenda casarão, Nossa Senhora da Conceição. Essa casa era a parte final da fazenda, é a sede da fazenda. Aqui era a sede da fazenda. Sede da fazenda. E até ali adiante, onde vocês subiram, tinha um lugar chamado Córrego das Pedras. Aquela parte toda de Córrego das Pedras, inclusive essa parte toda de cima até ali, pertencia a ele. A planta, né, meu bem? Da Depois moldurada. vocês vão ver a planta, e isso aqui era a sede da fazenda, que ia até lá embaixo. A presença da família Lipe foi decisiva na construção histórica de Venda Nova. A decisão da família de permitir a pequenos agricultores cultivar esses espaços como plantações, como produção agrícola, ela vai determinar o futuro desse bairro e também o futuro da cidade. E a agricultura passa a fazer de Teresópolis um carro-chefe da sua história, da sua economia e da sua pujança. Bem. Então, como é que é o seu nome? Meu nome me chama José Paulo. José Paulo. O senhor é agricultor aqui. Sou agricultor aqui de Venda Nova. Há 40 anos que eu moro aqui. Então, casei e vim pra cá. Vamos sou do Imbiú. Vamos andando, o senhor vai me contando a sua história aí. Eu sou nascido e criado no Imbiú. A gente sempre é na roça, sempre trabalhando. Imbiú faz aqui... É logo aqui na frente. Limite com Venda Nova. Venda Nova, tem 3 quilômetros de diferença. O bairro depois de Venda Nova. Isso, né? Isso. Aí que você desce, já logo na frente é Imbiú. Tem uma fazenda aqui, que antigamente era a Fazenda Santa Cruz. Aí agora virou área de cavalo, né? E a gente morava mais para baixo um pouco, mas era só roça também, cuidava de agricultura. Mas me conta a sua história, o senhor sempre foi agricultor? Eu sou nascido e criado na roça, a gente quando era criança, a gente ficava no meio da roça, tá entendendo? A minha mãe deixava a gente na roça para poder trabalhar, então a gente tem que elogiar aquilo que a gente gosta, né? E eu tenho o maior orgulho de ser. Quando alguém me pergunta qual é a tua profissão, eu falo assim, eu sou lavrador, sou roceiro. Isso aí, o camarada que falar que não é, ele está mentindo. Você não trabalhou de motorista? Trabalhei, mas o meu orgulho é aqui, ó, aqui na terra. Porque eu fui nascido e criado na roça. Qual foi o melhor momento que a agricultura teve? Que em 2000 se vendia melhor, tá entendendo? E por que o senhor acha que era melhor? A despesa era menos, a despesa da roça era menos, um saco de adubo era mais em conta, tá entendendo? Um caminhão de esterco era mais em conta. Tá entendendo? Hoje nós pagamos num saco de esterco hoje 18 a 20 reais, um saquinho de esterco 25 quilos. Antes a gente pagava 8, 10. Então o custo da produção aumentou. Muita coisa. A cultura da Pocã é muito importante para a nossa cidade. Inclusive tem a festa da Pocã em Teresópolis. Isso, né? Sempre tem. E aí queria que o senhor falasse um pouco de como é que o senhor chegou aqui, como é que foi essa história da Pocã, se desde sempre, se isso é uma tradição de família, se o senhor que iniciou, como é que é essa sua história com a Pocã? Isso aqui praticamente era tudo pasto de boi, essas coisas assim. E aí começou aparecendo alguns vizinhos com essa cultura e a gente foi pegando também. E acho que para mim foi uma mudança melhor, entendeu? Hoje não, hoje a gente já tem essa dificuldade de mão de obra, mas a gente vai tocando que nem pode, né? A Pocã tem época? Que nem dá. Como é que funciona? Ela só dá uma vez por ano. E qual é a época dela? Por exemplo, a Pocã ela começa a entrar no mercado mais ou menos em março, princípio de março, e ela vai até o final de agosto agora, né? Porque essa aqui, na verdade, já era para ter saído do pé, né? Você vê que tem muita perca no chão. Mas como a gente falta mão de obra para a gente andar mais rápido, então a gente vai tirando de acordo. Mas aí entra a Pocã mineira, né? Que ela vem de março até junho, mais ou menos, julho. E aí depois começa essa daqui. Ela é uma fruta, acho que ela deve ser vendida mais ou menos assim, igual ao tomate. É uma fruta que ela tem muita venda. Mesmo tendo muita no mercado,
Eu plantei polcã, essa polcã aqui, ela está com 27 anos, entendeu? Então a gente sempre teve assim, um pouco mais barato, um pouco mais caro, mas a venda dela é muito boa. Só que ela começa a dar, a partir de 5, 6 anos, ela começa a produzir, só que produz pouco. Então ela só começa a ter um rendimento maior de 10 anos para cima. É um investimento de vida, né? É um investimento de vida, entendeu? Não é uma coisa que você vai tirar imediatamente, você vai fazer um negócio por 10 anos para começar a ter resultado. É muito duro a vida no campo, né? Você tem que botar a caixa nas costas, tem que trabalhar debaixo do sol, debaixo do sul. Mas tem muitas tecnologias hoje que já ajudam nessa produção. De repente não poderia ser uma saída para Teresópolis? Se a gente tivesse um investimento em tecnologia para essa juventude poder se interessar pelo campo? Porque a gente às vezes vê esse tipo de coisa aqui, por exemplo, não tem muita coisa oferecendo para facilitar, né, a vida no campo, né? Você diz isso, né? Isso. Porque a pessoa vai acabar se interessando pela cidade, porque a cidade vai morar no apartamento, tem acesso às coisas mais rápidas, sendo que, na verdade, a riqueza está no campo, né? Aqui que se produz a riqueza, aqui que se produz o que a gente come, aqui que se produz, né, a história do Brasil. Praticamente então, ela toca o interior e a cidade também, alguns, né? Você vê que a agricultura em Teresópolis eu acho que, não sei a porcentagem, mas... Eu vou lhe falar que eu descobri isso há 4 anos atrás. Nós somos o maior PIB agrícola do estado de Janeiro. Maior riqueza agrícola do estado de Janeiro está em Teresópolis. Então... São Marcelo, obrigado aí pela gentileza de atender a gente. Tranquilo. E aí, muito tempo aqui em Venda Nova? Aqui trabalhando 13 anos. 13 anos. 13 anos. Como é que é o seu nome completo? Marcelo Moura Cruz. É conhecido como Marcelo mesmo ou tem algum apelido, Marcelo? Às vezes Marcelinho do Adubo. Marcelinho do Adubo. Eu já trabalho nesse ramo já há praticamente quase 30 anos. Uhum. Trabalhei em outros lugares, aí estou aqui de novo 30 anos. O que geralmente se planta aqui nessa região? A região aqui, planta de tudo um pouquinho, mas o forte na região nossa aqui é o coentro, português, né? Que é o mais vendido. Isso aqui é a semente do semente de coentro, português. Parece uma pimenta, né? Que é o mais vendável, isso. Lembra a pimenta? Aí tem outras, na região depois da salsa, né? Salsinha. A salsa que vem, essa qualidade que pôr o tubo que aguenta o verão, com a chuva, não deixa morrer nem pendurar tanto. Uhum. Beterraba. Aqui também tem vários produtores que têm planta beterraba. E as alfaces, né? Que tem o arrúcula e a alface crespa. Agora vem na lata, a semente? São tudo na latas. Ah, é? E além disso, também tem adubo? Tem. Aí tem os adubos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é a formulação 4-12-8, que a gente fala que é o adubo de cova. Usando no plantio. Mas esse é orgânico? Não. Tudo é NPK. Não, tudo... NPK. O que é NPK? NPK é a formulação de 4-12-8. É nitrogênio, fósforo e potássio. Então é preparado quimicamente? Preparado quimicamente. No laboratório para poder... Orgânico não tem. Entendi. E tem os outros aqui que é a base de ureia, o 15-5-10, que é 15% de ureia, 5% de fósforo e 10% de potássio. Tudo químico. Quem continuar na agricultura vai passar. Eu acho que consegue talvez até mais dinheiro, porque já diminuiu muito. Vai diminuir. Eu creio que sim. O que aguentar, ficar na lavoura, ganhar dinheiro ainda daqui uns anos. Então você acha que a agricultura ainda tem um fôlego? Não, tem. Fôlego enorme. Tem sim. Para os próximos tempos. Eu acho que sim. Tá certo. O que você acha que teria que ser feito hoje? Assim, olha, o que seria importante para a gente que é agricultor ter o tipo de apoio? O que poderia ser feito hoje pelo senhor? Eu nunca tive um apoio, a gente nunca teve aqui, né? Vamos falar. Então eu não sei daqui para frente como é que vai ser. Essa eu tenho que ficar Mas o fato é que tem que ser feito alguma coisa. Né? Ah, tem, sem dúvida. Do jeito que tá, é que não dá pra Principalmente não só nós aqui em Venda Nova, esse rio que a gente passa aqui, não só nós aqui em Venda Nova, como geral. Tá entendendo? Porque segundo eles falam que esse rio, aonde ele deságua lá, nem ele deságua não, ele faz um encontro lá perto da fábrica de sorvete mesmo. Uhum. Lá ele faz um encontro lá com esse rio daqui do Frade, né? Eles fazem um encontro lá. Isso aí tinha que ser limpo. Quantos anos que isso aí não é limpo? É isso. Tá certo, Zé. Ó, muito obrigado. De nada. O desenvolvimento agrícola da região, promovido por Giuseppe Francisco Lippe, vai atrair também o português, que estava tentando a vida no Brasil. José Manuel Lebrão não conseguia ver os negócios prosperarem e, ao ganhar na loteria, investe seu prêmio, arrendando terras na região de Venda Nova. Ali vai plantar marmelo
e marcaram um capítulo importante na história de Teresópolis. Quem é Manuel Lebrão? Quem é esse homem? Vou descobrir que é dono da Confeitaria Colombo. E a Confeitaria Colombo, o que ela tem naquela época de maior, vamos dizer, de mais importante na confeitaria? Marmelo. Marmelo. Não é marmelo. A marmelada Colombo. Uma latinha verde que toda a minha geração tem na memória. Uma latinha verde. Marmelada Colombo. Então, essa marmelada Colombo, ela é plantada aqui o marmelo. Manuel Lebrão prospera na produção de marmelo em Venda Nova. E suas marmeladas passam a ser consumidas em alta escala no Rio de Janeiro. Em 17 de setembro de 1894, abriria as portas da Confeitaria Colombo, que até hoje encanta os brasileiros e cidadãos de todo o mundo. Manuel Lebrão se tornou um grande benfeitor. Em Teresópolis vai construir e doar ao poder público a Escola Higino da Silveira. Será apoiador do Real Gabinete de Leitura e também da Santa Casa de Misericórdia, além de ter construído um hospital na cidade de Cerveira, em Portugal, sua terra natal, onde existe um busto e uma avenida em sua homenagem. As homenagens estão em todos os lugares. Uma travessa na Glória, no Rio de Janeiro, onde morou, e também em Teresópolis, uma rua na Várzea, além de todo um bairro. Mas essa é uma outra história. Venda Nova estava consagrada na sua vocação agrícola. Mas em 1939, uma nova cultura foi implantada nessa região e deu um toque especial a essa nova produção. Essa cultura veio de muito longe. Como é que é o seu nome todo? Alexandre Sato. Alexandre Sato. Meu pai é família Sato. E vocês estão há quanto tempo aqui em Teresópolis? Rapaz, é desde quando eu é um bocado de ano, desde quando meu pai já é falecido, morreu com 82 anos, já tem uns 7 anos que está falecido. Então deve estar nessa faixa aí de uns 85. E vocês vieram diretamente para essa região de... O senhor nasceu aqui? Isso, fui nascido e criado aqui em Venda Nova. E seu pai veio direto para Venda Nova? A trabalhar na agricultura? Como é que foi essa história de você chegar? Meu pai veio para cá já ainda criança, né? Criança, bebê de colo. Mas quem fundou mesmo aqui foi meus avós, o pai do meu pai, né? No seu trabalho tem algum toque especial assim da cultura japonesa no manuseio da planta, da agricultura? Tem alguma coisa que o senhor tem de especial dos seus pais, dos seus avós? Não, o básico mesmo é dedicação. Se você dedicar com aquilo que você faz, você gosta, aí sai uma plantação boa, né? Dizem que os japoneses são muito disciplinados, né? São muito obedientes. Eles são bem rigorosos, né? São rigorosos. Os japoneses de antigamente são bem rigorosos. Mas a tradição dos meus pais ainda, pela educação, a gente sempre recebeu isso. O senhor chegou a conhecer o Japão? Fui, tive lá uns tempos trabalhando. E como é que é a diferença entre Japão e Venda Nova? É muito grande? Não, é bem grande. Porque lá é um país de outro mundo, né? Primeiro mundo. É bem avançado, tecnologia. Em relação de lá até aqui, em relação ao Brasil, né? É bem diferente. O que fez o senhor voltar para cá? Mais a parte da família, né? Que eu fui mesmo lá só para trabalhar, para juntar um dinheiro e depois voltar para cá para fazer a família aqui. O bairro de Venda Nova significa para mim uma parte da minha vida, né? Que eu fui nascido e criado aqui. E ainda estou vivendo ainda aqui em Venda Nova. Então Venda Nova, em parte, para mim é a minha vida inteira ainda. E o senhor gosta aqui? Gosto. Para morar é muito bom. Muito obrigado, tá? Obrigado a vocês. Muito obrigado. Há um povo querendo uma terra prometida. Qual é o povo? Pós-guerra, os japoneses. Então os japoneses eles vêm então para São Paulo, Brasil, e vêm alguns para Teresópolis, né? Então são os japoneses que ensinam esta turma, esta comunidade, o 3º distrito do município de Teresópolis, a plantar hortaliças, a plantar para vender, que até então plantava só para subsistência. E aí então, a tangerina pocã, ela vem diretamente do Japão. E nós somos uma região, né, a maior
produtora de tangerina por causa do Estado. Né? Então, isso é importante, quando você começa a entender a história do seu município. No mesmo ano em que os japoneses chegaram em Venda Nova e em outras regiões de Teresópolis, o mundo se viria mergulhado em uma tragédia sem precedentes. Os nazistas, no dia 1º de setembro de 1939, invadiram a Polônia e conflagraram a Segunda Guerra Mundial. Giuseppe Francisco Lippi. Aí ele ficou até 1940. Depois com a guerra, como ele tinha muita terra, ele ficou preocupado com a guerra que alguém o Brasil vai se aliar, desapropriar. Aí ele botou José Francisco Lippi. Aí ficou José Francisco Lippi. José Francisco Lippi, agora um legítimo brasileiro, continua desenvolvendo a agricultura local e mirando no futuro, na educação. A escola fazia parte. Se chama José Francisco Lippi, doado para o meu avô. O terreno da escola que leva o nome dele, José Francisco Lippi, foi doado por ele. Terreno ali. Professora Marlene, e a senhora, quando a senhora chega aqui na escola, a escola já era agrícola? Já tinha essa ideia de ser escola agrícola? Não, quando eu vim para cá, boa tarde, para todos. Eu tenho muito tempo que eu estou aqui, então quando eu cheguei, era só uma escola de 1ª a 4ª. Os anos foram se passando, criou-se o que hoje nós chamamos do ensino fundamental e, paralelo a isso, pensou-se na escola agrícola. Aí já chegamos na década de 80. E essa ideia surge como? A própria comunidade? Foi a senhora? Como é que foi essa história? Não, foi era uma reivindicação antiga da comunidade, se criar uma escola agrícola. Então, no ano de 1982, o sonho da comunidade se concretizou. A escola é uma das escolas mais premiadas do Estado, uma das escolas com maiores notas do IDEB no Estado. A senhora acha que essa questão dessa junção entre sala de aula e essa prática agrícola, a senhora acha que é uma contribuição importante para esse desenvolvimento educacional da escola? Sim, é fundamental, porque além de nós oferecermos o que a rede em geral recebe, a nossa escola tem um diferencial, tem disciplinas diferentes e a maneira como atualmente a equipe vem conduzindo esse trabalho trouxe uma grande credibilidade para a comunidade rural. Então a escola tem muito apoio da comunidade. Sei que o senhor tem uma história interessante para nos contar. Parece que você teve uma vontade de vir para cá. Conta a sua história, como é que você chega aqui na escola? Pois é, eu conheci o CIA enquanto eu ainda era aluno do ensino médio, que eu também tocava na banda da escola que eu participava. E por volta de 2000, 2001, eu fiz uma visita aqui com o Festival de Bandas e fiquei encantado com a estrutura da escola e com as pessoas que receberam a gente de uma forma muito acolhedora, que eu não estava acostumado a ver tamanha estrutura e o carinho também de receber os convidados em outros momentos que a gente teve. Aí, quando eu me tornei educador, né? Fiz o concurso, cheguei lá, quando eu fui escolher a escola, estava o quê? O CIA como opção. Aí me veio a memória lá atrás daqueles momentos, daquela escola bonita, daquela escola com uma infraestrutura muito interessante, e eu não pensei 2 vezes, eu escolhi e estou aqui até hoje. Aí entrei como professor e em 2018 a dona Marlene me chamou para ser diretor adjunto e hoje estou muito feliz e honrado. Responsabilidade grande, porque a dona Marlene tem fama de ser honrado uma diretora exigente. Mas é pro bem da educação. A gente sabe que é. Então, assim, eu venho de São Gonçalo, sim, eu faço 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Aí quando eu cheguei no CIA, vi a questão das pessoas que eram solidárias, vi a questão da infraestrutura, que era maravilhosa, e vi a questão da terra e eu me apaixonei, me identifiquei. Que é uma escola referência no estado do Rio de Janeiro e é uma escola diferente da média. Eu vou falar assim, eu fui aluno da escola pública a vida inteira e tive sorte de estudar em colégios interessantes. Eu sempre digo assim, escola não pode ser uma caixa de botar gente dentro, né? Então eu sempre estudei em escola que tem jardim, que teve quadra, que teve um monte de coisa. Isso na minha formação foi um diferencial grande, além obviamente da sala de aula, mas esse referencial da construção humana. E eu vejo que a escola tem uma construção para além
dessa relação simplesmente de ter uma quadra ou ter um outro espaço de atividade. Aqui tem um espaço agrícola que é uma vocação gigantesca de Teresópolis. Teresópolis é o maior PIB agrícola do estado de Janeiro, exportando folhosa, não é batata, não é boi, são folhosas e obviamente que é um movimento muito interessante. Como é que é para a senhora esse trabalho aqui na escola? Então, trabalhar aqui na escola para mim é uma realização profissional. Por quê? Porque você trabalha na formação de vários adolescentes que, na grande maioria, são filhos de agricultores, são pessoas que estão no campo, são agricultores, e é uma realização profissional porque você está formando novas gerações para se manter no campo e reduzir o êxito rural. E trabalhar nessa escola é um diferencial maior ainda, porque é uma escola que as coisas funcionam. Então, assim, você trabalhar numa escola onde você tem uma equipe diretiva que te dá apoio faz toda a diferença. Que você tem uma escola que, se você precisar de alguma coisa, faz toda a diferença. Então, assim, é uma satisfação muito grande trabalhar aqui. Que eu falo, até me mudei para aqui, para perto da escola, para estar mais perto mesmo da escola. Fabrício, você é de Petrópolis. Isso. O que faz você sair de Petrópolis para vir estudar em Teresópolis? Então, eu conheci esse curso aqui através de um agrônomo que foi dar assistência lá, até por parte do Sebrae. A gente teve a assessoria dele lá e ele comentou que ele fez o curso aqui há muitos anos atrás. Aí ele falou, seria uma boa para você, vários aprendizados, assim, porque eu já venho de família da agricultura, então eu comecei na agricultura também muito cedo e, assim, vim buscar mais aprendizado. Você está com quantos anos? Eu tenho 23. 23. O que você toca na banda? Saxofone. Pô, o cara toca não, cara, só ele e o Bill Clinton tocam saxofone. Não é qualquer um não, saxofone é... O maestro aqui é muito bom para ensinar. Eu tive aqui no festival de banda, a professora me convidou para estar no festival passado aqui, sei que tem uma história muito grande. A gente, na verdade, em Teresópolis tem uma tradição muito forte nessa coisa que a coisa mais bonita que eu acho, uma das coisas mais bonitas, é exatamente o 6 de julho, aniversário da cidade, quando a gente bota todas aquelas escolas na avenida e vê aquela turma toda tocando aquelas bandas quando entram, é um negócio diferenciado. Mas aqui na banda, o maestro Newton, ele ensinou muita coisa pra gente, a ler partitura, a marchar, a tocar isso, que eu participei de bandas de outras escolas, mas eles não ensinavam tudo isso, eram instrumentos mais simples e tudo. O Newton aqui, ele tem um carinho com a gente e trabalha melhor. O que você pretende fazer pro futuro? Já tem uma ideia aí de profissão? Eu quero trabalhar com química. Química? Tanto na área pedagógica quanto pesquisa. Mas pretende ser professor também ou mais na área de pesquisa? Também professor. E aí a música vai fazer parte da sua vida de alguma forma, não tem como ser diferente, né? O que você acha dessa ideia da coisa pública, da escola pública? Por exemplo, aqui no CIO José Francisco Lippe. É uma ótima escola, uma boa estrutura, a dona Marlene é uma ótima diretora. E eu aprendi muita coisa estudando realmente escola pública. Enfim, professora Marlene, o que a senhora poderia nos dizer desse tempo todo e dessa realidade, dessa escola nesse tempo? A senhora tem uma trajetória de vida aqui, ó. Tocou o sinal, é hora da merenda ou hora do... É o sinal do último tempo de aula. Merenda já acabou, né? Já, merenda já. Almocei hoje. Quer saber? Que aqui tem um frango famosíssimo. O frango, dia do frango aqui faz fila. Frango é muito bom, né? O pessoal adora o frango, aquela carne assada, então nem se fala, né? A comida dessa escola é maravilhosa. O futuro da agricultura teresopolitana e do estado do Rio de Janeiro passa por aqui. Passa pela dedicação da direção, dos professores, dos alunos, dessa respeitada e premiada instituição. A nossa agricultura precisa e merece ter mais lugares como esse. Da história econômica, enfim, é toda uma produção em torno desse processo. Desse processo, sim. É bacana que as pessoas aprendem vendo, né? Isso é diferente de vocês. E o professor, se você tem um professor que vai estar falando sobre um determinado período econômico do país, se ele quiser, ele pode vir aqui, por isso que tem toda essa área. Essa imagem da Dona Marlene, do dia a dia dela na escola? Sim, é bem forte. Em 28 de dezembro de 1895, os irmãos Lumière realizam a primeira exibição de cinema da história. 7 anos mais tarde, Carmelo Lippe, primo de José Francisco, realizaria a primeira exibição de cinema em Teresópolis. Já em 1925, o próprio José Francisco Lippe, consolidando a vocação da família para a sétima arte, inaugura o Cine Império, que funciona exatamente onde hoje está
a tradicionalíssima Padaria Império. Carmelo passava filme na padaria dele. Então, os Lipe já têm essa tendência, esse DNA, vamos dizer assim, cultural de cinema. Né? Meu avô constrói um cinema, meu marido é um cinéfilo. Isso aqui é o Império. Olha, as mulheres em cima, os homens embaixo. Isso aqui é fantástico. Ali, olha como era grande o cinema. Olha lá, a gente tá saindo do cinema ali. Olha lá, Cine Império. As turmas da época aí, ó, Gerson Valadão, não sei o quê. Cinema novo. Eliane, Sérgio, Renato Burso, que trabalha em rádio, não era nem da minha época, isso aí, marido dela. Entendeu? O prefeito Flávio Bortoluz. Aqui é a sala José Luiz Lipe Leite, o neto herdeiro. Dá licença. Aqui ele passa maior tempo do dia. Olha que lugar lindo. E a família ia muito ao cinema. Minha mãe ia, minha tia e me levava. Mas eu digo homem de cinema assim, como um empreendedor, né? Ele vai fazer o cinema como um empreendedor. Como empreendedor. Ele não tinha nenhum assim, contato com vou fazer um cinema. Hoje, se fosse um cinema, eu ia fazer contato com o Estado, com a Prefeitura, como tem Búzios, Cine Bardot, que está com problemas lá, mas de qualquer maneira é um centro cultural. Hoje, se tivesse Cinema Império, seria um centro cultural. Sim. Não tem nem dúvida, não tem nem dúvida. A tradição do cinema em Teresópolis continuou forte até os anos 60, quando a cidade criou o Festival de Cinema Brasileiro. Os grandes artistas e cineastas do Brasil estavam aqui, desfilavam pelas ruas, faziam da nossa cidade a meca do cinema brasileiro. Mas a falta de entendimento e a articulação de autoridades fez com que Teresópolis perdesse força no circuito. E Gramado, a partir de 1973, tomou o destaque e estabeleceu o maior festival do país. Mas a história jamais se apagará. E Teresópolis pode sim reencontrar suas fortes ligações com o cinema. Nunca tive a oportunidade de entrar, primeira vez. Estou encantado com o que estou vendo e mais encantado com vocês. A apresentação que vocês fazem, vestido de época, essa coisa muito bacana. Uma vocação histórica familiar. Porque vocês abrirem a própria casa para receber as pessoas, né, na perspectiva de um lugar histórico, Mas, meu rapaz, essa casa, ela não pode servir a um único casal, né? Ela não foi feita para isso, não pode. Então, você tem que partilhar, virar Aí, a gente não sabe porque a gente toma esse rumo. Né? Hoje eu tenho isso como uma missão divina. Né? Gosto muito, ainda vivo para isso, gosto mesmo, não sei até quando, não sei quando é que vai sair a aposentadoria. Demora muito. Venda Nova, a terra de José Francisco Lipe, a terra da agricultura, da educação, da cultura, da tradição e também do futuro. O bairro de um comerciante que trazia a novidade e ainda hoje tem muita coisa nova para contar. Dos agricultores que acordam e trabalham pelas madrugadas para construir a riqueza de uma cidade. De uma escola que acredita no campo e acredita no interior e, acima de tudo, acredita na educação como um caminho de transformação e da inovação. Um bairro de tantas histórias, tantas qualidades e também de um casal que decidiu abrir a sua casa para a cultura e abrir assim as portas do passado e do futuro e contar uma importante história da cidade de Teresópolis. Um sobrado que é muito mais do que um patrimônio histórico. É um lugar de gente que ama receber gente e que por si só tem alma. fronte a te